Eu já tinha planos de falar sobre esse assunto aqui porque precisamos falar sobre, mas era um projeto mais lá para frente. Só que ultimamente ele retornou com tudo e eu parei para pesquisar e eu vi que a proporção é muito maior do que eu já vivi, do que pessoas próximas a mim já viveram, e a gente não pode mais continuar aceitando essa cultura ridícula acontecendo dentro da indústria musical. Chega, é a hora da gente parar com isso, dar um basta, porque não tem condições mais, não dá. Oi, eu sou a Sara, esse é o canal Burri e hoje, infelizmente, a gente vai falar sobre assédio no mundo da música. É mais comum do que a gente imagina e é necessário sim falar sobre isso. Segura o fôlego aí, segura o estômago junto comigo. Mas vamos lá. Pois muito bem, geralmente eu venho aqui toda sorridente, alegre, fazendo piada, mas hoje realmente não dá para brincar, não dá para fazer piada, não dá para rir. É um assunto muito sério que eu decidi trazer ele logo, era um plano mais lá para frente, por causa de toda essa confusão que está tendo com o baixista do Simple Plan. Eu pesquisei muito, eu estudei muito para vir aqui, não dá para dar a cara a tapa e falar um monte de coisa aqui no vídeo sem pesquisar, sem ter base antes. E os indícios que eu achei são tristes, terríveis, aterrorizantes. E a gente precisa sim falar, alguém precisa falar dessa coisa horrorosa, dessa cultura no meio da música. Não dá pra gente continuar nessa. Vez ou outra, o mundo da música é bombardeado com denúncias de assédio. Para quem não é do meio, pode até achar escandaloso ou uma coisa de outro mundo, mas infelizmente é normal. Infelizmente é uma coisa que não é de hoje, é uma coisa muito antiga já. A União dos Músicos Americanos, que seria mais ou menos como o Sindicato dos Músicos ou a Ordem Nacional dos Músicos aqui do Brasil, fez uma pesquisa e viu que 48%, quase a metade, dos músicos disseram já ter sofrido algum tipo de assédio. E esses músicos que já sofreram, 85% deles nunca falaram nada para ninguém com medo de represálias. Pausa aqui, né? Só isso aqui já é absurdo o suficiente. Esse estudo diz ainda que para os músicos assediadores, isso é visto como uma cultura, como uma confusão do poder, do palco, daquela coisa mágica que você pode tudo, você é invencível quando está no palco, com o que você pode ou não pode fazer como ser humano fora dele. A gente não pode confundir as coisas. Uma coisa é o nosso talento, é o nosso trabalho, outra coisa é a gente como ser humano, que a gente deve ou não fazer. E é uma coisa que acontece demais, essa confusão desse estilo de vida, desse protótipo utópico de estilo de vida. Sexo, drogas e rock and roll, não é assim. Aí fala, mas o músico viaja muito, vive muitas coisas e vira noites, mas nada disso é desculpa, não tem desculpa para assediar um outro músico. Não dá? São dois lados nessa história, o lado do músico assediador que eu acabei de falar e tem o lado do músico que sofre assédio. O estudo também comprova que a grande parte do músico que sofre o assédio é músico em início de carreira, músico que não tem um emprego formal, músico que trabalha fazendo cachês, que precisa do dinheiro, que está ali tentando fazer o seu nome e tem essa fragilidade, essa vulnerabilidade dele aproveitada e não fala nada e não denuncia nada porque precisa continuar trabalhando, porque precisa daquele dinheiro e tem medo, se eu denunciar fulano ele vai destruir minha carreira, se eu mover uma ação contra fulano, outra empresa não vai querer trabalhar comigo, as pessoas não vão me chamar para trabalhar. Isso acontece, gente, muito, muito, muito mesmo. Muito mesmo, vocês não têm noção de como isso acontece e coisas que não é só estudo não, coisas que eu já vi
E eu aposto que se você está me vendo é músico também, você também já viveu, já viu, já conhece alguém que já passou por isso. Esse estudo diz que muitos preferem deixar a turnê, deixar a gig, deixar o trabalho que estão fazendo e não falar nada, para não sair queimado como se a culpa ainda fosse de quem foi assediado e para não se prejudicar e prefere não falar nada. E aí, se você for contra tudo que eu tô falando, você vai me dizer assim, mas também quer viajar, quer ficar louco, quer fazer, quer acontecer, não tem muito controle, não tem regra, bebe pra caramba, não sei o que, não sei o que lá. Lógico que isso vai acontecer, lógico, é normal. Se você pensa isso dos músicos da cultura pop, rock, o que for, eu te convido a analisar junto comigo o meio erudito. Vamos então? Vamos ver o meio erudito que, por teoria, as pessoas dormem bem, se exercitam, tem horário para começar o show, horário para terminar, as pessoas têm uma hierarquia. Vamos analisar? Te convido, faço questão de te chamar para essa análise do mundo erudito comigo. Vamos lá? Antes de tudo, a gente precisa entender que o mundo erudito funciona por hierarquia. Por geralmente envolver sempre muitas pessoas, precisa de um sistema para tudo funcionar da melhor forma possível. Um professor, por exemplo, é visto como um mentor, um tutor, ele que molda a nossa futura carreira, ele que vai dar até base ideológica muitas vezes. E um aluno que geralmente começa muito cedo, 5, 6, até menos anos, tem aquilo como verdade para a sua vida. O aluno é o pupilo, é aquele que é preparado, lapidado pelo seu professor e deve seguir tudo que ele fala para alcançar o sucesso lá na frente. Tem muito isso, como é quase filosófico esse negócio de escolas. Aí fulano segue a escola de fulano. Aí porque fulano segue a escola germânica, não sei do que. E isso no meio erudito é muito valorizado. As pessoas pegam essa ideologia e essa coisa toda vai deixando o aluno numa posição de vulnerabilidade. É inimaginável. Só quem passa sabe como é que é. A sanidade mental do músico é assunto recorrente aqui, não importa qual assunto a gente aborda, ela sempre volta. E no meio erudito não é diferente, a gente geralmente toca o mesmo repertório, tem competitividade, comparação, que fulano toca assim, fulano toca assado. É muito complicado e o professor também vai moldando, tem professores que exercem poderes absurdos sobre seus alunos. Aluno meu não fala com fulano, aluno meu não vai a tal lugar, aluno meu não faz isso. E a gente vai pegando aquilo como verdade na nossa vida. E quando a gente vê, a gente tá num nível de fragilidade, num nível de manipulação que é difícil muitas vezes sair, sabe? Porque muitas vezes, para chegar a esse ponto, falam pra gente, olha, segue o que eu falo que eu vou te ajudar lá na frente, segue o que eu falo que eu vou te indicar para trabalhar em tal lugar, segue o que eu falo porque os meus alunos, a minha orquestra, o que for, se dão bem lá na frente. E a gente vai criando essa expectativa e vai se subjugando a coisas, gente. Eu já vi, já passei coisas absurdas. Eu aposto que você também já. E é real, sabe? É uma coisa real. Real. Sabe o filme Whiplash? Aquilo ali é um pouquinho exagerado, mas é mais ou menos aquilo ali. Pesquisando, eu encontrei inúmeros casos de denúncias de meninas falando como era difícil ir para as aulas, que geralmente é só o aluno e o professor, em salas que às vezes nem janela tem, e como aconteciam os assédios, assim, instituições importantes no mundo da música erudita, e é complicadíssimo você ficar se subjugando a isso, e elas tinham até muito medo de não serem acreditadas. E é por isso que surgiu o quadro aqui do canal A Mulher e a Música, porque o ambiente não só tem por cultura descreditar a mulher, como também é um ambiente machista, mas o assédio é uma coisa que não acontece só com mulheres, é geral, é com mulher, com homem,
sem descrição nenhuma. Eu li um artigo incrível na Revista Atlântica e eu faço questão de deixar aqui na descrição do vídeo tudo que eu li, tudo que eu pesquisei, e eu quero chamar a sua atenção. Se você for do meio erudito, por favor, ler esse artigo da Revista Atlântica. Eu vou deixar sinalizado aqui para você entender melhor. Lá está muito bem explicado e é quase uma história, sabe? Um contexto histórico de como isso vem durante os anos, como a gente vem aceitando, como o músico ele vai desde pequeno tendo essa cultura de endeusar pessoas que são da alta patente da música erudita. A gente não pode mais aceitar isso. Contando casos de festivais de música erudita, que a gente viaja, fica dias, semanas fora das coisas que acontecem. Recentemente surgiu o movimento Me Too, que é um movimento que as mulheres no meio artístico falam e denunciam e falam do abuso que sofreram em toda a classe artística. Até muita gente foi pro Oscar com Rosa Branca, foi pro Grammy com Rosa Branca. No cinema foi muito abraçado, tiveram discursos incríveis, mas na música não teve tanto impacto. E eu comecei a lendo alguns artigos, as revistas, perguntando por que isso estava acontecendo. A gente vê aí que a música ainda tem esse medo, esse receio, porque você sonhar em ser um músico, em viver de música, é muito difícil. E a gente não quer nada que possa nos atrapalhar ou atrasar esse sonho de ser realizado. E por isso, muitas vezes, a gente se cala, mas não dá mais. Para me ajudar ainda no assunto que não é fácil, o vizinho ainda me bota o funk no último volume. Mas vamos fingir que não está acontecendo, que não está atrapalhando o áudio, por favor. Eu fui pesquisar alguns casos mais palpáveis assim, no meio musical, e eu achei vários. Kesha denunciou o produtor que ela sofreu durante anos. Lily Allen contou de forma muito detalhada os absurdos que ela viveu. Rita Ora, Alanis Morissette falou, maravilhosa, eu adoro a voz dela. Ela falou que o assédio na música é quase uma onipresença, que não dá pra gente aceitar isso mais. Christina Aguilera, a própria Oprah já foi ameaçada, ela estava fazendo um filme, se eu não me engano, um documentário sobre uma pessoa muito importante no meio musical, e que quando ele soube que ela estava entrando nesse aspecto do assédio, ele começou a ameaçar. E ela ligou para ele e falou, eu não vou aceitar isso, mas acabou que ela saiu da produção do filme. Então olha só, se uma mulher do tamanho da Oprah ainda se sente ameaçada e tem que passar por isso, você imagina os alunos, os músicos que estão começando, que não têm voz, que não têm visibilidade mundial. Como que não é? Complicado. No mundo erudito, por exemplo, nós tivemos dois grandes casos, um que chocou todo mundo, mas quem já era do meio não ficou tão chocado assim, que foi do Plácido Domingo. Plácido Domingo, uma carreira irreparável, um dos maiores tenores do mundo, ele fez junto com o José Carreiras, maravilhoso. E o Pavarotti, aquela turnê dos três tenores, cantaram no mundo inteiro, rodaram o mundo com essa turnê em eventos muito especiais. Ele como ele já estava ficando mais velho, ele já estava começando a entrar na carreira de maestro, que é uma ordem natural para os músicos, né? E aí ele começou a sofrer denúncias, e foram mais de 30 mulheres que denunciaram abusos ao longo de 20 anos. E aí ele pediu desculpa, e tempos depois, ele falou que ele tinha pedido desculpa porque era de praxe, mas ele não tinha feito nada de errado, ele não tinha do que se desculpar. Foi um fim, né? Porque ele nunca mais voltou a fazer nada. Triste para o mundo erudito e para quem sempre teve o Plácido Domingo como uma grande figura. E é complicado, né? Tem também a coisa da impunidade, né? Muitos músicos não falam porque acham que não vai dar em nada. Um exemplo claro agora é o baixista do Simple Plan.
Quando começou a surgir as denúncias, ele saiu da banda, falou que procurou uma ajuda de um profissional para se tratar, para não repetir os mesmos erros, e ficou por isso mesmo. Mas ter atitudes depois do que aconteceu não adianta mais, a gente tem que interromper a cultura. Um outro caso também muito famoso, assim, né, foi o do James Levine, um maestro conceituadíssimo. A minha versão favorita da ópera Carmen é dele. Eu gosto muito das sinfonias de Beethoven que ele rege também. E ele foi uma coisa, ele era diretor de ópera da Filarmônica de Nova York, sabe, todo um conceito assim bem estruturado, e sofreu denúncias até de pedofilia, coisas terríveis, terríveis, terríveis. E aí ele ainda processou porque ele foi demitido, olha só. E agora ele vai reger de novo uma orquestra num festival. E tá tendo toda uma polêmica, porque muita gente fala, mas ele errou no passado, mas a gente tem que aprender a separar o músico dos erros dele. É tão complicado isso, né? É tão complicado. É complicado. Me diz aqui o que você acha. Você acha que em casos assim a pessoa merece uma segunda chance, todo mundo merece uma segunda chance? Você acha que a pessoa tem que pelo menos pagar pelo erro que ela cometeu? Você acha que dá essa sensação de impunidade, por isso que tem esse medo? A gente não pode mais, gente, continuar nisso. Não podemos aceitar, alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que ser discutido. A gente precisa urgentemente, não dá mais, gente. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo, leia. Não fica só no que eu tô te falando, leia você, tire a sua conclusão desses absurdos. Eu faço questão, eu te convido a ler, a depois vir aqui comentar e a gente continuar conversando sobre isso, porque é um assunto que não pode fingir que não tá acontecendo, a gente não pode fingir que não tá vendo, a gente não pode passar uma peneira, ficou lá atrás e acabou, e vida que segue, porque vida não segue, não dá para continuar essa cultura. Certo? Eu fico por aqui. A nossa próxima jornada musical vai ser mais leve, prometo. Merecemos, né? Um pouquinho de leveza também. Mas eu me comprometi. Meu objetivo no Pupurri é exatamente isso: humanizar um músico, falar de coisas que ninguém fala e não deixar ninguém ser esquecido. Eu me comprometi a falar do que ninguém fala, então tô aqui para falar do que ninguém fala na música. Tá bom? Até a nossa próxima jornada musical. Tchau!